Imagine um lugar onde o tempo parou. Não metaforicamente, mas literalmente. Os ponteiros do relógio na parede cessaram seu movimento exato. Na mesa, uma refeição servida, agora fria e petrificada pelo ar gélido do Atlântico Norte. Uma cadeira caída, como se alguém tivesse se levantado em um pânico súbito e primitivo. Mas o detalhe que faz a espinha gelar não é o que está lá, mas o que não está. 3 homens experientes, veteranos do mar, desapareceram, sem rastros, sem pegadas, e o mais perturbador de tudo, a porta de aço maciço, a única entrada e saída daquela fortaleza contra as ondas, estava trancada por dentro. Se eles saíram, como trancaram a porta atrás de si? E se não saíram, onde estão? Bem-vindos a Alien More. Bem-vindos ao mistério que a lógica jamais conseguiu resolver. Para entender o horror daquela noite de dezembro de 1900, você precisa primeiro sentir onde estamos. Feche os olhos por um segundo. Imagine o som do vento. Não uma brisa, mas um uivo constante, uma entidade invisível que tenta arrancar a pele do seu rosto. Estamos nas Ilhas Flannan, um arquipélago remoto na costa da Escócia. Aqui, o oceano não é água, é uma força esmagadora, cinza e violenta. No topo da maior ilha ergue-se o farol, uma maravilha da engenharia moderna para a época, um símbolo de que a humanidade poderia dominar a natureza. Dentro dessa torre viviam 3 guardiões. James Ducat, o chefe principal, um homem de família, meticuloso que via aquele trabalho como um sacerdócio. Thomas Marshall, o segundo assistente, silencioso e eficiente. E Donald MacArthur, o ocasional, um homem robusto conhecido por sua força física e temperamento inabalável. Eles não eram novatos, eram homens feitos de sal e rocha. Eles conheciam o isolamento, sabiam que durante semanas o único contato com a civilização seria através do facho de luz que girava acima de suas cabeças. A rotina era sagrada: limpar as lentes, registrar o clima, garantir que a luz nunca se apagasse. Era para ser um turno monótono, uma vigília silenciosa antes do Natal. Mas a normalidade, às vezes, é apenas uma máscara fina cobrindo o caos. O calendário marca 26 de dezembro. O navio de abastecimento, o Hesperus, luta contra as ondas para chegar à ilha. O capitão Harvey está inquieto. Há dias nenhum sinal luminoso foi visto vindo de Alien More. Navios que passavam pela rota relataram apenas escuridão, onde deveria haver a luz guia. Quando o Hesperus se aproxima, algo está errado. Não há bandeira hasteada no mastro, não há caixas de provisões vazias preparadas no cais. E o pior de tudo, nenhum dos 3 guardas desce as escadarias íngremes para recepcionar o barco. Apenas pássaros marinhos gritando e o som oco das ondas batendo nas falésias. Joseph Moore, o guarda que vinha render o turno, desce do barco. Ele descreveu aquele momento anos depois como uma premonição de desgraça. Ele sobe os 160 degraus talhados na pedra, chamando pelos nomes de seus colegas. Ducat! Marshall! Apenas o eco responde. O silêncio da ilha é pesado, antinatural. É como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Ao chegar ao complexo, a primeira impossibilidade lógica se apresenta. O portão de entrada e a porta principal estão fechados, trancados. Moore consegue entrar forçando a passagem, e o que ele encontra lá dentro congela seu espírito. Não há sinais de luta, não há desordem, exceto por uma cadeira virada na cozinha. O fogo na falésia já havia se extinguido há dias, deixando apenas cinzas frias. Na mesa, pratos de carne, picles e batatas, intactos. Eles estavam prestes a jantar quando algo ou alguém interrompeu. Moore vai aos dormitórios. As camas estão arrumadas. Ele sobe até a lanterna do farol. As lentes estão limpas, polidas, prontas para serem acesas. O mecanismo está abastecido de óleo. Tudo funcionava perfeitamente, exceto pela ausência das mãos humanas para operá-lo. A investigação que se seguiu transformou este caso de um desaparecimento trágico em um pesadelo psicológico. Quando a equipe de busca começou a vasculhar a ilha, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Primeiro, o vestuário. No cabideiro de entrada, os investigadores encontraram as capas de chuva de olhado,
os equipamentos essenciais para sair no mau tempo. Mas havia um detalhe crucial. Apenas uma capa estava lá. Isso significava que 2 dos homens saíram devidamente protegidos, mas o terceiro saiu para a tempestade em mangas de camisa. O que faria um faroleiro experiente correr para o frio congelante do inverno escocês sem proteção? Uma emergência súbita? Um grito de socorro? Ou um pânico tão avassalador que ele esqueceu a própria preservação? Mas o verdadeiro abismo se abre quando lemos o diário de bordo. O registro oficial, escrito com a caligrafia de Thomas Marshall. As anotações começam normais, mas no dia 12 de dezembro o tom muda drasticamente. Marshall descreve ventos severos como nunca via antes. Ele escreve que James Ducat, o chefe estoico, estava muito quieto, e Donald MacArthur, o gigante inabalável, estava chorando. Parem um momento. Estamos falando de marinheiros do século XIX, homens endurecidos. Por que uma tempestade faria um veterano chorar? E aqui está o detalhe que arrepia a espinha. Os registros meteorológicos de estações vizinhas e de navios na região confirmaram que no dia 12 de dezembro o mar estava calmo, não havia tempestade. O céu estava limpo, o mar estava tranquilo. Mas dentro do farol e dentro da mente daqueles homens, o mundo estava acabando. A última entrada no diário é de 15 de dezembro. Apenas uma frase curta, rabiscada com pressa. Tempestade acabou. Mar calmo. Deus está sobre tudo. Vamos tentar reconstruir aquele momento final. Não com fatos frios, mas com a atmosfera daquele instante. Imagine ser o terceiro homem. Seus 2 companheiros já saíram. Você está na cozinha. O cheiro da carne quente ainda está no ar. Lá fora, na sua percepção, há um apocalipse sonoro, ventos que não existem para mais ninguém, sacudindo as fundações da torre. Você vê pela janela ou talvez sinta que seus amigos não vão voltar. O medo não é racional, é um instinto animal. Algo lá fora está chamando. Ou talvez o perigo não esteja fora. Talvez o perigo esteja ali, no silêncio entre vocês, na claustrofobia de meses confinados numa rocha no meio do nada. Há teorias, é claro. Dizem que uma onda gigante, um fenômeno raro e imprevisível, varreu a ilha e levou os homens quando eles tentavam proteger equipamentos no cais oeste. Encontraram danos físicos na ilha, grades de ferro retorcidas como arame, uma pedra de 1 tonelada deslocada. A força da água foi real. Mas isso explica o diário? Explica o choro de MacArthur dias antes da onda chegar? Explica a tempestade fantasma que só eles viram? A psicologia do isolamento é um território escuro. Existe algo chamado psicose compartilhada. Quando a mente humana é privada de estímulos, ela começa a criar seus próprios monstros. Será que o som do vento constante quebrou a psique deles? Será que a tempestade descrita no diário era na verdade uma metáfora para uma briga, um colapso mental coletivo, ou algo ainda mais sinistro que a linguagem técnica de um faroleiro não conseguia expressar? O cenário final é desolador. 3 homens levados pelo mar ou pela loucura, deixando para trás uma porta trancada, um último ato de desafio ou de proteção contra o que quer que estivesse lá fora. Mais de um século passou. A tecnologia mudou. O farol agora é automatizado. Não há mais guardiões humanos em Alienmore. Talvez seja melhor assim. As Ilhas Flannan continuam lá, cinzas e solitárias, guardando seus segredos sob o rugido das ondas. Nenhum corpo jamais foi recuperado, nenhuma explicação definitiva jamais foi dada. O que restou foram aquelas últimas palavras no diário e a refeição intocada. A história do farol maldito nos assombra, não porque acreditamos em gostos, mas porque ela nos lembra da nossa fragilidade. Podemos construir torres de pedra, podemos mapear as estrelas, mas não podemos controlar o acaso, a fúria da natureza e os abismos da nossa própria mente quando estamos sozinhos no escuro. E você? Se estivesse naquela torre, ouvindo ventos que os outros dizem não existir, você teria trancado a porta? O mistério permanece. E o mar nunca devolve o que toma para si mesmo.